Bom, pessoal, eu como fui 16 anos naturalista, eu às vezes gosto de dar opiniões sobre como se cura alguma coisa ou outra, aí começaram a me chamar de doutor, né? E depois esse apelido se estendeu para doutor Furucuteu, né? Ou Furicuteu, não sei, né? E vocês vão saber por que disso, né? Por que disso. Essa que é a história que eu vou contar, né? Tudo começou quando eu trabalhava, né? Aí eu estava numa reunião, coisa de 9, 10 horas da manhã, e comecei a cansar, e cansar, e cansar, e cansar. Eu sei que nesse negócio de cansar, como se fosse uma asma, né? Me levaram para um ambulatório da empresa, né? Lá pegaram e me deram aminofilina na veia e tal. Não sei se deram remédio para febre, eu me lembro se eu estava com febre. Eu sei que eu entrei 10 horas da manhã no ambulatório da empresa e saí no outro dia, dormi na empresa, às 16 horas, já respirando um pouco melhor, né? Mas isso depois foi se repetindo, e haja aminofilina, haja antibiótico e não sei o quê, e o negócio estava ficando assim, porra, sem. Tava demais, né? Tava demais eu tendo sempre estar tomando remédio e tal, e eu estava ficando preocupado com isso, né? Até que eu estava uma vez num bar, encontrei um colega meu no bar e falei para ele desses problemas que eu estava tendo. Ele disse: então você vá nesse médico aqui, passou um médico naturalista para mim, e que se você não gostar, eu pago até a sua consulta, né? Aí eu, assim, meio ainda sem acreditar, mas eu digo, bom, vou tentar, tô aqui meio lascado, né? Aí eu fui no médico naturalista, e a medicina naturalista realmente é diferente, ela vê a doença de uma maneira diferente que a medicina alopata, né? E são duas medicinas bacanas, cada uma com suas virtudes e defeitos, mas eu acho que se complementam, né? Muita gente fala da alopatia e tal, mas a alopatia foi que trouxe essa longevidade para o ser humano. Então ninguém pode estar falando da alopatia, né? Bom, então ele me disse o seguinte: ó, campeão, toda a vida, ele baseia o seguinte: toda vida que você está com febre, você começou a ter febre, você, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de comer sólido. Porque se você está contaminado, quanto mais você come sólido, mais você se contamina. Isso é a primeira coisa. Então, você deixa de comer sólido, aí você libera o intestino, é uma lavagem, né? Libera o intestino, né? E aí você, se a febre passar da primeira liberada, senão 4 ou 5 horas depois você faria outra lavagem até que a febre passaria. Ele diz que quando você joga fora, por que você tem que liberar? Né? Porque aí você joga fora o que está te contaminando, né? Então, e ele se baseia no seguinte: depois que você para a febre, que você jogou fora o que estava te contaminando, você passaria assim de 15 a 20 dias sem comer carboidrato, né? Que ele fala que já, o carboidrato é uma coisa boa para o atleta e tal, mas o carboidrato também dá pressão alta, diabetes, não, e parece que não é uma alimentação tão maravilhosa assim e tal, né? Talvez seja um dos causadores de doenças e tal, tudo, né? A gente precisa, mas não sei se como é a dosagem, eu não sou médico, aí é difícil, né? Claro, meu problema. Meu problema era o seguinte: eu, se eu comer açúcar, mel, esse negócio, eu espirro muito. Não tem nada de diabetes, tá, mas eu espirro muito. E se eu comer o carboidrato com farinha de trigo, com glúten, eu fico cansando. Apesar de não ser celíaco, eu canso um pouco e tal. É uma espécie de. Você não se dá muito bem com o glúten, né? Então, teoricamente, se eu não fizer isso, eu não tenho problemas de gripe, esse negócio aí e tal e tudo, né? Mas, na verdade, então eu comecei a fazer isso, né? E isso evitou, e realmente isso evitou que eu tivesse esse negócio de ficar prostrado, né? Esse negócio da virose, né? Que o médico fala, que aí você passa 3, 4 dias deitado, aí toma remédio, baixa a febre, aí come, aí a febre volta, então fica nessa luta do remédio contra a doença, né? Graças a Deus que muitas vezes o remédio ganha, né? O remédio ganha. Mas é sempre uma luta árdua, você fica prostrado, com febre, 3, 4 dias ali. Então eu aprendi a evitar isso. Hoje em dia isso praticamente não acontece comigo, né? Porque toda vida que eu vejo que está chegando, né? Eu já rapidamente paro de comer sódio, libero o intestino. Se não tiver febre, eu posso até comer, mas
evito comer carboidrato. O que eu como? Carne, peixe, galinha, frigideira de legumes, omelete, tudo que for proteína, feijão, porque feijão tem carboidrato, mas é um carboidrato bom, não tem problema, castanha, amendoim. Então, quer dizer, esse carboidrato bom, o que eu deixo de comer é pastel, empada, esfirra, macarrão, e o arroz e a farinha, que não tem carboidrato, eu às vezes como, mas às vezes também não me faz muito legal. Aí se você diz assim, mas se você não come mais o glúten nem o açúcar, por que você voltaria à sua doença? Não, é porque eu apesar de realmente com glúten e o açúcar não me dá bem, então, por exemplo, eu como muito farinha de arroz, eu como o carboidrato que não tem glúten, né? Mas o meu organismo parece que chega uma hora que satura, e mesmo não comendo glúten, eu começo a querer sentir alguma coisa. O açúcar que faz eu espirrar, esse espirro também se transforma em secreção. E o cansaço também depois se transforma em secreção, né? E o que é interessante, quando você libera o intestino e passa a sem comer carboidrato, você também começa a expectorar. A falta do carboidrato, ele, segundo o médico, ele energiza o seu organismo e você começa a expectorar. Porque ele diz que o antibiótico resseca a secreção no seu pulmão. Mas quando você faz isso que ele está dizendo, você começa a expectorar. E realmente você começa a expectorar. E é aquele catarro, inclusive colorido, green, né? Verde, né? E mais engraçado que ele não faz mais mal, como ele tivesse morto. Ele tivesse morto, né? Rapaz, o negócio era de um jeito que eu uma vez fui fazer uma viagem de navio e como eu não posso comer certas coisas, eu tive que tomar uma diprospan na veia. A viagem era 7 dias. Para poder, porque navio tem cassino, tem show, tudo, mas também tem muita comida, né? E para você ficar lá se controlando não é legal, né? Eu passei 7 dias, mas quando depois dos 7 dias, quer dizer, 15 dias depois, 7 da viagem de navio e mais 7, voltou tudo de novo, porque lá eu comi muita coisa que eu não poderia comer, né? Então, hoje em dia, com isso, eu me acostumei tanto a não comer açúcar, que se eu for para um casamento, aquela mesa de doce não me diz nada. Não me diz nada. Eu passo ali e não me diz nada. Agora, se eu pegar um docinho daquele, eu como 10. Por quê? Porque o açúcar puxa o açúcar, né? O açúcar puxa o açúcar. Então, a partir disso, eu comecei a não ter mais isso. Toda vida que chega, eu vejo que o corpo está querendo, aí eu já alivio, paro de comer, libero o intestino, e a partir daí deixo comer carboidrato, como os demais coisas, e aí vai indo, né? Então, isso foi constatado no meu organismo, né? Eu não sei como é que é dos outros, né? Eu estou só dizendo que hoje eu não tenho esse problema de virose, gripe. Não, sereno, você vai ficar gripado. Para de tomar banho de piscina nessa hora. Isso para mim tudo é bem folclore, mas não quer dizer que eu tenha certo. Eu não tenho base científica nenhuma, é só observação, né? Então, o que eu fiz? Depois de ir na medicina alopata, que o pessoal passa antibiótico, passa tacatal, passa um bocado de coisa aí, né? E muito remédio, né? E aí, depois de ver a medicina naturalista, eu fiz uma junção, certo? Fiz uma junção. Eu peguei, hoje em dia, como é que eu faço? Se eu sinto que chegou, porque eu preciso, quando chega e eu melhoro, eu preciso desses 20, 30 dias sem comer carboidrato, que parece que alivia o organismo. Eu começo a comer, vai, até que satura de novo. Aí eu paro. Então eu preciso disso, né? Então, às vezes a doença vem, não é porque eu comi glúten, nem porque eu comi açúcar, é porque eu, mesmo comendo carboidrato que não tem glúten nem açúcar, às vezes parece que meu organismo satura, né? Então, eu fiz uma junção das duas medicinas, uma coisa minha, né? Porque a medicina naturalista, ela fala da lavagem, depois de mais 4 horas, se você continuar com febre, mais outra lavagem, e isso é um negócio meio complicado, né? Porque muita gente fala que não é uma coisa boa, não sei se é boa, se é ruim, e também, você ficar se traindo toda hora não é muito legal, né? Então, o que foi que eu fiz? Toda a vida que a doença chega em mim, eu vejo que vai chegar, você sente, né? Aí eu libero o intestino, e por essa liberação você já entendeu porque quando eu dou esses conselhos para as pessoas chamam doutor furuco teu, ou doutor furico teu. O importante é que é sempre teu, né?
aquele negócio do laído, do baiano, né? Então, eu libero o intestino, chegou a doença, eu libero o intestino e aí eu tomo um Celestamine. Por que eu libero o intestino primeiro antes de tomar um Celestamine? Porque às vezes você pode tomar um Celestamine. Por que só? Porque eu tiro do organismo aquilo que está me fazendo mal, que está contaminando, que está lá dentro do intestino trazendo aquela febre, possível o catarral e tal e tudo. Então, com isso, quando eu tiro isso, eu deixo o remédio solto para agir. Então, o remédio é muito mais fácil, porque ele não fica brigando com a doença. A doença está saindo, ele está só dando um acabamento. Isso é a minha teoria aqui, né? Mas eu me deu muito bem com isso. Tem loratadina, polaramine, que parece que até é melhor para quem tem alergia a corticoide, porque não tem corticoide, né? Tem peticortem e tal, mas o que sempre me dei bem foi o Celestamina, aquele comprimido 0,25, 0,05, eu não sei quanto, né? Então eu descobri uma maneira de não ter virose, não ter esse negócio todo aí que as pessoas têm, fica, e sereno, é para pegar gripe, esse negócio de vacina, isso é complicado, né? Então eu segurei um pouquinho esse negócio aí, né? Vacina contra a gripe, né, a pessoa fala, e realmente tem me dado bem, né? Então, eu vou até dar uma pescada aqui, que eu queria chamar a atenção a algumas coisas para vocês. O que eu posso comer, eu já falei, né? Feijão, proteína, qualquer proteína. O único salgado que me faz bem é o quibe. Engraçado, aquele trigo do quibe não me faz mal. Entendeu? É um negócio engraçado, mas não sei porque é diferente, né? Outra coisa que eu podia falar para você, bom, o negócio do catarro já chamei a atenção, não precisa de xarope, ele sai naturalmente porque a falta da alimentação de carboidrato energiza o organismo, parece que energiza, né? E porque o organismo ele dá algumas notícias para você, né? Por exemplo, você come, você tem sono. Por que você tem sono? Você tem sono para poder, o organismo quer que você se acalme e vá dormir para poder atuar só na digestão. Tem cara que diz assim, não, eu vou ali caminhar, fazer a digestão. Não é uma coisa boa, você tem que acalmar. Por isso que o organismo lhe acalma, lhe dá sono. A gente tem que atender o organismo. Ou então, por exemplo, a criança está com febre, a mãe quer dar comida e ela não quer comer. Aí a mãe, não, mas tem que comer, você quer dar pão e tal. Ele não quer comer porque o organismo está se defendendo. Que ele já está contaminado, se ele comer, ele vai ficar mais contaminado. Né? Então, são dicas que a natureza dá para a gente que tem que observar. Por exemplo, por que a laranja é difícil de descascar? Porque para você comer só uma, né? Porque você botar muita laranja para dentro, você tem muito açúcar. Aí o cara faz laranjada, eita, açúcar pra caramba, né? Isso aí é uma coisa engraçada. Você vê que quando eu não era naturalista, todo dia, 7 horas da noite, eu tomava um cafezinho com creme crack e ia dormir tranquilo. Como eu passei 16 anos sem tomar café, aí eu peguei, hoje em dia, se eu tomar um café depois de 5 horas, não durmo. Ou Coca-Cola, não durmo. Também se eu dormir durante o dia, 1 hora, eu tenho que andar à tarde para cansar o corpo de novo, para dormir de novo, né? Mas isso aí é outros defeitos, né? Entendeu? Então são coisas engraçadas que a gente tem que ouvir a natureza, tem que entender, né? Outra coisa aqui que eu podia chamar a atenção de vocês, eu não sei, acho que eu já falei tudo, né? E é isso. Então é por isso porque quando eu falo para o pessoal, né, por exemplo, a pessoa está ali e eu vejo indo para o hospital, aí vai tomar Fenergan na veia, não sei o que, cansando, com febre e tal. Aí eu digo, rapaz, faça isso aqui que é mais. Mas realmente é difícil, é porque o cara, esse negócio de lavagem e tal, daí o doutor Furuco teu, né? Recomendação, né? É complicado, mas que é efetivo, você diz assim, porra, eu vou lá no hospital, vou na emergência, fico lá tomando remédio, pau cantando, remédio contra esse, remédio contra esse, e eu faço um negócio desse e não tenho nada, né? Isso aí que é uma coisa bem interessante, né? Eu não sei se eu tenho mais nada a falar, né? Se tem mais nada a falar, mas eu quero dizer também que na nossa idade, nós temos muito problema de próstata, né? E aí tem alguns aconselhamentos, né? Se você está com dificuldade de urinar, aí você agacha um pouquinho o joelho que urina melhor. Se está sentado para urinar, você joga um chuveirinho ali na região da virilha, do piu-piu, que também desce melhor, né? É bom tomar
é, né, óleo acho que é tomate cozido, aquele da pizza, diz que é muito bom, né? Tomar óleo de abóbora, né? Da semente de abóbora, óleo de semente de abóbora, tomar zinco, tudo isso faz com que desinflame a próstata. Isso é o que eu vi aí no YouTube, né? Como eu vi que no nosso grupo a turma fala muito de próstata, e no outro grupo que eu tenho também, acho que é pela idade, diz que todo homem tem esse caranguejo entre as pernas, né? Aí eu dando essa dica aí, eu não sei se presta, não sei se atende, mas parece que sim, né? Mas é isso, pessoal. Daí o apelido de Doutor Frucutil. Abraços!